Bom, estamos aqui na Fundação Altino Ventura com a presença do ilustre, professor doutor André Maia, que está nos visitando e nos agraciando com o seu conhecimento. Eu queria aqui, no nome não só do Departamento de Retina, que esteve em peso lhe acompanhando aqui nos seus ensinamentos, mas também de todos os oftalmologistas que compõem aqui a equipe da Fundação Altino Ventura, deixar o nosso muito obrigado por tirar o seu tempo, que a gente sabe que é super concorrido, e dedicar parte desse seu tempo aqui para estar trazendo um conhecimento para a gente aqui na Fundação, tanto na parte teórica como na parte prática. Foram 2 dias aí de imersão André Maia, uma coisa realmente incrível, e eu acho que todos estamos saindo muito maiores do que entramos aqui, graças à sua participação. Então, muito obrigado, professor, e seja bem-vindo. Marcelo, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu vejo que a instituição é uma grande família. Todas as pessoas que trabalham aqui, todos os residentes, todos os fellows e ex-residentes formam uma grande família, e se não fossem vocês, isso não existiria. E é um prazer participar desse hospital, essa grande fundação, que acaba servindo também muitas pessoas do estado e do Brasil toda, e são tratadas dignamente num ambiente de alta tecnologia, como o que eu acabei de ver aqui hoje. Eu me sinto honrado de participar desse evento científico. Não, e esperamos com certeza que não seja a última visita, Então fica obviamente o convite aí para um retorno com um pouco mais de tempo, um pouco mais de calma, mas eu queria direcionar aqui a nossa atenção para algumas dicas, alguns ensinamentos, quem sabe adicionais, que a gente pudesse extrair da sua brilhante mente, Então, deixa eu lhe perguntar, na sua trajetória da retina, obviamente a gente vai, como cirurgião, adquirindo muitas experiências e através de muita mentoria, muito contato com pessoas que a gente teve esses aprendizados, sendo transmitidos dos professores para nós. Às vezes a gente adota algumas coisas de uns, adota algumas coisas de outros e no fim do dia nos tornamos um cirurgião quase como um quebra-cabeça, Então a gente sai montando várias técnicas de várias pessoas diferentes para decidir de fato como é que nós vamos querer nos portar como cirurgiões. Eu lhe pergunto, teve algum mentor que lhe marcou mais nessa sua trajetória? Bom, na verdade isso é muito importante, porque a gente aprende com todas as pessoas, tanto as pessoas mais velhas como as pessoas mais novas. Me lembro de várias vezes eu tive a oportunidade de aprender com residentes, com fellows que tiveram a oportunidade de aprender com outras pessoas e também com pessoas mais velhas. Mas talvez, se eu pudesse, além dos meus mentores que me formaram no Canadá, que é o David Chow e o Michael Capusta, duas pessoas que me impressionaram muito na minha carreira como cirurgião foi Kodono Somo, lá do Japão, e da Alemanha, o professor Eckert. Realmente são excepcionais cirurgiões e que me impressionaram muito na minha carreira. Então, talvez eles tivessem me influenciado um pouco também. Muito interessante. Isso daí eu acho que, às vezes, a gente, quando tem essas oportunidades de ir para fora do país, ver um pouco do que está sendo realizado lá, a gente consegue trazer isso aqui e multiplicar muito esse efeito de ensino, Então, acho que uma das coisas muito importantes a falar também é a sua participação no ensino aqui, Como esse conhecimento que você adquiriu ao longo da sua profissão, você vem transmitindo para os seus fellows, E obviamente esse é um lado da oftalmologia que faz-se necessário, Aqui a Fundação ela é uma estrutura voltada em grande parte para o ensino e obviamente isso daí eu acho que você poderia até talvez falar um pouco mais de como é que foi essa inspiração de criar o seu programa de fellow, um programa que é tão almejado. Pois é, isso surgiu há uns anos atrás, quando a gente percebeu que talvez fosse necessária a formação de um médico especialista em retina, não apenas do ponto de vista técnico, mas também do conhecimento do atendimento dos pacientes. E isso na clínica particular você consegue aperfeiçoar esse atendimento, diferente das vezes no serviço público, que muitas vezes aquele paciente não é seu paciente, você não consegue dar o segmento, às vezes vem com um, às vezes é com outro. Então acho que é uma questão que eu acho que precisava realmente aprimorar isso. E trazer também para os fellows a possibilidade de ter contato com tecnologia que não é acessível aos serviços públicos de saúde, como os últimos tomógrafos, por exemplo, os sistemas de grande angular. Muitas vezes esses serviços não têm, ou pelo menos não tinham. Agora alguns têm. Então acho que muito nesse aspecto de trazer essa tecnologia de atendimento e de recursos de propedêutica melhores para os médicos, por isso que a gente teve essa ideia de formar esse fellowship, para que eles saíssem com uma formação completa. Mas eu acho que é importante que durante o treinamento dos fellows a gente consiga oferecer a eles também um repertório cirúrgico grande, porque eu acho que não existe uma única forma de fazer uma solução de um problema, mas existem várias formas. Eu concordo com você que a gente no final do dia acaba fazendo de uma mesma forma, mas é importante a gente conhecer as diversas formas de fazer um determinado procedimento, porque naquele paciente, naquele momento, às vezes você tem que mudar sua técnica
porque necessita, e aí você tem esse repertório, você consegue oferecer da melhor forma possível. Isso acho que é até maior na retina especificamente, né? Quanto maior o arsenal de um cirurgião, mais facilmente ele vai conseguir lidar com situações complexas, onde a gente precisa estar se adaptando, né? Exato. E eu acho que esses 2 dias a gente teve aqui alguns casos desafiadores, né? Obviamente não precisamos entrar nos detalhes de cada caso, mas eu até tinha lhe perguntado antes, talvez a gente possa falar aqui para quem nos ouve, né? Qual é o seu tipo de cirurgia favorito? Tem alguma coisa que lhe inspira mais em realmente sair da cama e dizer essa cirurgia eu faço questão de fazer? Difícil dizer, eu gosto muito dos pacientes que têm retinopatia diabética, porque cada paciente é um desafio diferente. Mas também, às vezes, eu quero tranquilidade, cirurgia de mácula, implante secundário, são cirurgias bem simples e a gente consegue fazer com bastante tranquilidade. Então, acho que depende muito do humor do dia, de cada momento, que inspira a gente a resolver os casos. Alguns são mais desafiadores, como, por exemplo, pacientes com descolamentos múltiplos, hipotonia ocular, eu acho muito difícil tratar. E muitas vezes o prognóstico é ruim. Quando vem combinada com algum outro procedimento, seja um transplante de córnea ou uma cirurgia antiglaucomatosa, são cirurgias um pouco mais complexas. Muito legal. Isso daí eu acho que também vai para além da assistência, né? A gente sabe que o conhecimento médico, muitas vezes ele é transmitido nos congressos, né? Nas participações de congressos. Alguma dica, por exemplo, de qual é o tipo de caso que a gente deve, como cirurgião, estar atento, que pode ser interessante para um congresso, ou alguma forma de editar os vídeos, né? A gente sabe que tem cirurgiões que gostam de vídeos com música, às vezes a música pode ser vista de forma negativa. Qual seria a sua preferência? Você tem algum ramo? Se você for apresentar o vídeo, tiver numa palestra, eu acho que a música atrapalha um pouco, porque você vai narrar esse vídeo, vai explicar. Então talvez não seja adequado. Mas em alguns concursos, premiações, por exemplo, que acabamos de falar sobre a American Society of Retina Specialists, ou que vai ter agora no final do ano, da Pan-Americana de Retina e Vítreo, aí são concursos de vídeo. E aí acho que a narração e o áudio, a música que seja, ela acaba complementando o vídeo. Eu acho que é interessante. Eu não gosto muito quando a música não tem a ver com o tema e fica uma coisa dissociada, mas quando a música complementa o que está acontecendo, eu acho que é bastante interessante. Legal. E uma das ferramentas que a gente tem tido também é, obviamente, a inteligência artificial cada vez mais frequente no nosso dia a dia. Uma das coisas em relação até à edição de vídeo é a narração utilizando a inteligência artificial para diminuir a barreira da linguagem. Isso. Alguma opinião em relação a isso? Eu acho que eu sou completamente a favor. Se você pode usar um recurso de inteligência artificial para narrar o vídeo, especialmente com uma língua que você não domina, seja inglês, ou francês, ou espanhol, ajuda muito, especialmente para as pessoas que estão vendo o vídeo. Elas não falam, às vezes, aquele idioma e eles preferem que aquilo seja narrado em outro idioma e é importante que você se adapte ao seu público. Então, num congresso internacional, preferencialmente, você tem que fazer um vídeo narrado em inglês. E se você não domina inglês, é melhor que você use uma IA. E aí existem várias ferramentas que podem ser usadas e que têm um excelente resultado. O que eu não vejo muito é as pessoas criar vídeos com inteligência artificial e colocar nos vídeos cirúrgicos. Isso eu não vejo muito, mas talvez seja uma nova tendência. É verdade. E isso realmente acho que remete até um pouco à sua aula, né? A sua aula aqui hoje foi justamente esse mundo da inteligência artificial. Eu acho que a gente até pode explorar brevemente alguns dos temas. Por exemplo, quando foi que você passou a utilizar a inteligência artificial, né? A gente sabe que ela já existe há algum tempo, vem avançando de forma muito acelerada, mas às vezes a prática e o uso no dia a dia é algo que a gente pode pontualmente dizer, opa, ali foi o meu ponto de partida. É assim, eu sempre me envolvi com a parte de informática, como eu falei aqui, desde que eu era aluno da graduação. Isso era monitor as pessoas fazem monitoria em bioquímica, algumas em anatomia, eu era monitor de informática, departamento de informática da Escola Paulista de Medicina, onde surgiu a internet, basicamente. Então sempre estive envolvido com a parte de tecnologia, mas eu nunca fui um desenvolvedor de software ou pesquisador a fundo. Eu sempre fui um usuário da parte de informática. Então eu acho que eu comecei a usar IA quando o GPT colocou o chat e transformou aquela coisa que ninguém conseguia usar num produto extremamente fácil de ser utilizado. E aí foi, acho que na mesma semana praticamente, que eu entendi aquilo como uma ferramenta útil. E aí, à medida que foram aparecendo novas inteligências artificiais, a gente já começou a adotar todas elas. E hoje, na minha prática do dia a dia, eu utilizo o Claude, o Perplexity, o ChatGPT e o Gemini, assim, todos os dias. E às vezes eu tenho 3 janelas abertas funcionando ao mesmo tempo, cada uma delas desenvolvendo e resolvendo um problema durante a consulta.
Perfeito. Isso é algo que, depois de uma entrevista como essa, já temos a fórmula do sucesso, quem sabe? Isso aí, sabe. Mas eu queria talvez finalizar com algumas poucas perguntas, né? Eu acho que perguntas que muitas vezes a gente precisa parar para refletir um pouco, de forma até introspectiva. Por exemplo, se você fosse voltar para o início do seu fellow, tem alguma dica que você daria para o André Maia lá atrás? Excelente pergunta. Eu acho que talvez eu me dedicasse um pouco mais à pesquisa clínica do que hoje eu me dedico. Eu acho que essa é a única coisa que eu acho que os fellows não estão preparados para fazer pesquisa clínica, mas pesquisa clínica pode se transformar num grande negócio, do ponto de vista business e do ponto de vista acadêmico. As duas coisas. A gente não tinha a visão que a gente tem hoje dessa questão da pesquisa clínica como negócio. Se eu tivesse essa visão quando eu era residente, talvez a minha carreira tivesse sido um pouco diferente. Perfeito. E se a gente fosse finalizar a entrevista, obviamente a gente precisaria pensar, o fellow que está terminando o seu treinamento agora, alguma dica para esse fellow que em breve vai estar na sala cirúrgica sozinho? Eu acho que não pode perder coragem, porque acho que a questão da cirurgia de retina é a questão da coragem, de você trazer inovação, você ver o que está sendo feito fora e trazer essa tecnologia para o seu dia a dia. Não pode desistir. Muitas vezes eu vejo pessoas que começam a operar na sua clínica privada e tem complicações. E complicação ocorre com qualquer pessoa a qualquer fase da vida. No momento que ela começa a ter complicação, ela começa a desistir. Aí ela começa a encaminhar os casos. E daí para frente vai ser só cada vez menos. Então o cirurgião de retina ele tem que ter um pouco de coragem de enfrentar as complicações e persistir e continuar fazendo. Especialmente as pessoas que eu treinei, eu desejo muito que elas continuem fazendo aquilo que elas foram treinadas e não desistam. Vai chegar uma hora que a chave vai virar e aí vai ficar mais fácil suportar as complicações e as dificuldades que ocorrem nos primeiros anos. Perfeito, é isso. Acho que a gente está aqui na presença do ilustre Dr. André Maia. Mais uma vez, o meu muito obrigado aqui em nome de toda a Fundação Altino Ventura e todos os médicos que aqui estão. Foi um prazer enorme lhe receber aqui. As portas ficam abertas sempre que quiser voltar. Será um prazer estar lhe recebendo novamente. Obrigado, Marcelo. O prazer é meu.